De você. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta sexta-feira e já chegou aqui o tão esperado Gabriel Colombo, que é o candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PCB. Ele tem 32 anos, mora em Piracicaba, ele é engenheiro agrônomo e mestre em Ecologia Aplicada pela Exalc-USP. Foi diretor de Ciência e Tecnologia da Associação Nacional de Pós-Graduandos e é secretário estadual de Juventude do PCB. Candidato, bem-vindo ao programa e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Rose, um bom dia a todos e todas que nos acompanham e a equipe aqui no estúdio. Bom, nós temos uma pergunta que tem sido feita a todos os candidatos, é que o que o credencia a ser candidato ao governo do estado de São Paulo? Bom, o PCB debateu essa candidatura com o objetivo de apresentar uma proposta com compromisso popular nessas eleições, radical. A gente precisa de profundas transformações, a gente vive um cenário de elevado desemprego, déficit habitacional, baixos salários, precariedade dos serviços públicos. A gente precisava apresentar um programa para enfrentar de frente esse quadro e garantir uma condição de vida de qualidade para a maioria trabalhadora do povo paulista. É a primeira vez que eu participo de um processo eleitoral, né, das eleições. Sou o candidato mais jovem ao governo de São Paulo. A gente entende isso como um ponto muito positivo, porque o que a gente precisa trazer para o Estado, né, são as demandas populares, é esse espaço das lutas e organizações populares, onde eu sempre estive organizado também para ser apresentado, né, e defendendo os interesses populares dentro do governo. O que seriam essas mudanças radicais que você fala na sua fala? Bom, nós temos um programa que tem 4 eixos centrais, né? Geração de emprego, garantia de moradia para todos e todas, alimentação para todas e todas. A gente vive um cenário com 33 milhões de brasileiros e brasileiras com fome e uma universalização do serviço público de qualidade. E são transformações radicais porque isso hoje é excluído, né? Promove uma ampla desigualdade social porque tem uma minoria que ganha muito no nosso país. A gente tem cerca de 62 bilionários que têm a riqueza equivalente a 128 milhões de pessoas. E esse grupo, um pouco maior de 60 pessoas, enriqueceu em 30% durante a pandemia, se beneficiando muito da fome, da miséria, do desemprego, da grande maioria da população, cujo 90% perdeu rendimentos nesse período, né, entre 2020 e 2022. Então, as transformações radicais são no transporte público, por exemplo. Hoje, em Campinas, a maior parte das cidades do estado, a gente tem um transporte público precário, com tarifas elevadas, baixa conexão entre os bairros, poucos horários, mas entender que isso ocorre porque beneficia os empresários do transporte, né? Com essa dinâmica de concessão público-privada, que a gente quer acabar com isso a partir de encampações, garantir um serviço público atendendo aos interesses populares. Para que a população entenda que o transporte público é precário porque o interesse do empresário do transporte é antagônico ao da maioria trabalhadora. Para o empresário do transporte, por exemplo, um ônibus superlotado, um ônibus que demora para chegar no ponto, você fica muito tempo de espera, né, implica que quando ele parar ali vão ter muitas pessoas para subir no ônibus. Isso é mais tarifa para o empresário do transporte, é mais lucro. Então isso é antagônico à necessidade de um transporte de qualidade, onde todos possam se sentar, onde a frota seja renovada e haja mais conexão entre os bairros. Agora, eu já vou passar para o Edmilson, Ed, mas quando você fala de transporte, nós sabemos hoje que o transporte é uma questão, a mobilidade, né, uma questão complicada para qualquer morador de qualquer grande cidade. Aqui em Campinas, nós somos 1.200.000 habitantes, o pessoal do Campo Grande, por exemplo, ele sai, o trabalhador sai de lá para chegar até o trabalho, são 2 horas. Mas transporte público é caro. Você acha que o Estado teria condições de bancar o custo do transporte público, já que nós temos todas as prefeituras já entram com subsídio, inclusive o governo federal liberou dinheiro por conta da Covid, que teve muita perda, né, de passageiros, e aí as empresas disseram, não temos mais como manter esse sistema. Você acha que o poder público teria condições de bancar? Com certeza, Rose. Primeiro, as empresas de transporte público, o que elas falam que não tem condição de manter tendo a taxa de lucro delas. Então, se insere no meio desse processo também a necessidade do lucro dos empresários do transporte, que em muitas cidades se constitui como uma verdadeira máfia. E, em segundo lugar, a gente também pensa uma modificação da forma de taxar, né, de cobrar o transporte público. A gente pensa em baixar as tarifas, inclusive, rumar para o sentido
né, do passe livre, né, da tarifa zero, porque o transporte ele tem que ser um direito de todos e todas. O acesso à cidade, o direito de ir e vir deve ser garantido a todas e todos. E isso pode ser feito da seguinte maneira, mudando a forma de tributação. A gente traz para um debate nacional, né, uma proposta que retire a tributação do consumo direto, né, da circulação de mercadorias e de serviços, que é o que hoje fundamenta o orçamento do Estado, sobre São Paulo e ICMS, mas que tributa aos mais pobres. Se a gente vai comprar, né, um mouse, um computador, a gente paga a mesma quantidade de imposto do que uma pessoa bilionária, por exemplo, né? Isso torna muito desigual, muito regressiva a cobrança de imposto. A gente pauta que o imposto seja exclusivamente, né, na renda, isentando aqueles que recebem até 5 salários mínimos, sobre fortunas, sobre lucros e dividendos, que hoje são muito poucos taxados no país. E aí a gente entende que o transporte deve ser encarado como um direito. E entra um outro ponto nessa política também, que o que predominou durante os 28 anos do governo do PSDB, mas no Brasil também desde os anos 90, né, a política econômica neoliberal, ela tem um eixo que é a responsabilidade fiscal, que mais se parece a um austericídio fiscal. Então, se o Estado não arrecada o suficiente, o Estado tem que ser superavitário, como se fosse uma economia doméstica, né, o quanto eu recebo é o quanto eu posso gastar. Mas o Estado ele tem a capacidade de mobilizar recursos, de imprimir moeda e garantir a circulação de mercadorias, a produção industrial, né, e com isso ativar a economia e assumir uma posição de responsabilidade social. Então a gente tem que garantir educação para todos, transporte para todos, saúde para todos. Isso precisa ser encarado e não tratado, né, enfrentar esse dogma que tornou-se a responsabilidade ao austericídio fiscal, que foi intensificado, inclusive, com a emenda constitucional 95 do teto de gastos, aprovado por Michel Temer, que a gente também defende a revogação. Edmilson. Algumas das suas mudanças aí que o PCB propõe, você também propõe, claro, como governador, dependem muitas vezes de um relacionamento com o governo federal, certo? Nós estamos em vias aí ou de continuar com o governo do Bolsonaro ou de colocar o Lula lá na presidência. Fora isso, eu acho que não vai haver nenhuma surpresa. Eu pergunto, você como governador, qual seria a sua relação com um ou com o outro, né? Pode falar com os dois, como você encararia essa relação com o governo federal, ou do Lula ou do Bolsonaro? Bom, o nosso compromisso seja sendo eleito, e a gente tem pouca ilusão que a gente tem condições de ser eleito, isso a gente fala com muita tranquilidade. Nosso pedido, né, nosso esforço, nossa proposta de candidatura é conseguir ter mais votos e apontar o peso político, social, de um projeto radical e popular. É isso que a gente quer fazer num primeiro turno. Mas entendendo no governo ou fora do governo que a gente deve fazer tanto nas propostas aqui no Estado quanto nacionalmente é criar condições, né, de exigir socialmente, com mobilização e organização popular, pautas que são candentes e necessárias para a qualidade de vida da maioria trabalhadora da população. Isso já foi feito ao longo da história. A maior parte dos nossos direitos, desde trabalhistas, sociais, eles foram conquistados com lutas. Eles não foram resultado somente de um governo eleito que promoveu projetos de lei ou aprovação na Câmara. Cito, inclusive, o exemplo do Sistema Único de Saúde, que, por mais que passe por um processo de sucateamento, é algo de experiência de poucos países no mundo, de ter uma perspectiva de atender com integralidade, ou seja, ter acesso a todas as demandas, todos os serviços de saúde e com universalidade, ou seja, atender a toda a população gratuitamente. Foi uma conquista na Constituinte de 88, em que a minoria era de esquerda, mas era um período de grande mobilização popular em que a reforma sanitária, a existência do SUS estava presente nas pautas das mobilizações. A gente conseguiu arrancar esse direito, né, com luta e com mobilização popular. A gente quer fazer tanto da campanha, ou sendo eleito, né, um caso hipotético, pressão política também para colocar no debate público essas reais necessidades que vão garantir um salário mínimo digno, que vão garantir moradia para todos e todas, educação, saúde, transporte, saneamento de qualidade. Isso é necessário, isso é urgente, né? Para nós é inaceitável o nível de desigualdade social ou a desigualdade social em si, como nós presenciamos no Brasil e no estado de São Paulo. Gabriel, ontem saiu a pesquisa Datafolha e você foi pontuado com 2%. Eu fiquei surpresa porque você está à frente de algumas figuras que já disputaram o governo em outras situações. A que você atribui esses 2%? Bom, nós temos poucos recursos, pouco espaço na mídia, mas nós temos muito empenho, né, da nossa militância, do PCB, da UJC, dos nossos coletivos feministas, movimento negro, de cultura, LGBT,
E acho que também no estado de São Paulo há toda uma construção do movimento popular e socialista que precede o processo eleitoral, que há necessidade de ocupar esse espaço, continuar ocupando. Quando nós decidimos pela candidatura, tínhamos isso muito claro. Não dá para as eleições se resumirem às propostas, né, da conciliação de classes, que a gente tem de ser a proposta do PT, ou da extrema-direita com o bolsonarismo, ou que temos em São Paulo há 28 anos com o PSDB, Rodrigo Garcia, que fez de São Paulo a locomotiva do projeto neoliberal no país. Então, acho que tanto, né, o nosso empenho quanto o espaço político que tem para essas propostas tem nos permitido pontuar na pesquisa. E isso, vale dizer, né, com menos estrutura, mas também sofrendo muito boicote assim, dos espaços, né, de debates, de entrevistas para a nossa participação. Inclusive, né, tomo a liberdade aqui de fazer a crítica, Rose, no debate da Bandeirantes, né, naquele momento a gente estava em quarto nas pesquisas, considerando o Datafolha que foi feito em julho, com 3% naquele momento, né, e o critério de pontuação nas pesquisas foi ignorado, levou-se em conta somente, né, quem tinha os 5 deputados como bancada. Historicamente, na TV nós fazemos esse é o critério. Não, é representante de bancadas. A gente não usa pesquisa, mas isso não é de hoje, isso é historicamente. Não, é que acompanhando, inclusive, um outro período histórico, né? O debate hoje, se a gente pega o debate da Bandeirantes, teve muitos, né, jornalistas, até da grande imprensa, que colocaram que deu até sono, porque eu taxei como era um debate de 5 tons de neoliberalismo. Havia pouca diferença programática entre os candidatos, eram mais embates morais e pessoais, que desqualificou muito, inclusive, o debate e não colocou as questões reais, concretas, objetivas, que são tão urgentes, né, para o povo paulista e, sobretudo, sua maioria trabalhadora. Mas teve outros momentos que foi diferente. Se a gente pega os debates da década de 80, debate à presidência, por exemplo, em 89, a Bandeirantes, no seu debate, chamou todos, né, os candidatos para ouvi-los, e naquele momento o debate também era muito qualificado. Debatia-se, né, sobre privatização, sobre estatização, sobre reforma tributária. Né, eu estou te dando espaço aqui na TV, no rádio, e em relação à TV, eu não participei, mas eu já participei de outras organizações. Quando você tem um debate com muitos candidatos, eu sei que isso deixa alguns partidos pequenos de fora. O debate, você não consegue debater. Você não consegue. Por exemplo, você tem 12, 13 candidatos, fica inviável. Então, você tem que botar critérios. E o critério que a gente sempre colocou é representatividade. Porque a gente entende que o partido, se ele consegue colocar um representante lá no Congresso, ele está vivo, né? E ele consegue falar com esse eleitor. E já aproveitando isso, você disse que, eu perguntei de onde veio os 2%, você falou que é desse trabalho de base que vocês fazem, só que quando a gente olha para os partidos de esquerda, e principalmente para falar com esse eleitor, eu me lembro que na década de 80 e de 90, nós tínhamos os partidos nascendo, por exemplo, o PT nasceu, né, nessa época, logo depois da redemocratização, e havia, de fato, uma militância genuína, que acreditava nas propostas, nós tínhamos a Assembleia do Povo, nós estávamos tendo uma vida nos partidos de esquerda que eles estavam participando. Depois que o PT ganhou a eleição, nós tivemos a saída de algumas protagonistas, foi fundado o PSOL, e hoje, Gabriel, eu não vejo a sociedade com a mesma fé nos partidos de esquerda como nós vimos antes. Eles tinham uma esperança. E hoje não tem. Por que você acha que aconteceu isso? Eu concordo com a análise, em primeiro lugar, Rose. Acho que, inclusive, a gente luta para fortalecer, para recriar esse campo, né, que tem uma independência política dos trabalhadores no processo político, não só no momento eleitoral, mas na disputa de todas as pautas na sociedade. Esse processo, né, o governo de conciliação de classe, a gente fala que ele apassivou a classe trabalhadora. Muitos quadros, né, que eram protagonistas, lideranças nas suas bases, foram para dentro do governo e voltaram que não, isso é o que dá para fazer, esse é o menos pior, mas é o que é possível. E voltou desestimulando, né, a luta, desorganizando as pessoas que acreditavam nesse projeto e falando, não, esse projeto que a gente tem não dá para realizar agora. E foram abandonando a luta. Nós entendemos que isso não pode ser feito novamente e por isso, inclusive, a importância da nossa candidatura. Né, porque independente dos governos que vierem, para a gente ter vitórias, para a gente conquistar direitos, para conquistar qualidade de vida para a maioria da população, a gente vai precisar dessas lutas, dessa organização. Então, tanto eu, né, quanto toda a militância do nosso partido, e não só do PCB, tem vários partidos de esquerda que também têm esse esforço de retornar para a base, de retornar esse trabalho político. Sobre o debate, eu queria só destacar que a gente teve outros exemplos, como no Paraná, que foram chamados todos os candidatos
né, e lá um número era muito similar, inclusive, ao que havia no estado de São Paulo. Lá, se eu não me engano, são 9 candidatos. No momento do debate da Band, a gente era 8 aqui candidatos que estavam anunciados. Então, assim, não era 10, 12, acho que dava para ter feito com qualidade, para a gente poder debater, sim, as propostas e programa político, que é tão necessário nesse momento em que toda a população está analisando, conhecendo as candidaturas, conhecendo as propostas, e isso é fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Quando eu falei 12 candidatos, eu estava usando aqui o número que eu tive do último debate em Campinas, né? Mas é um critério que a empresa tem, é um critério, inclusive, permitido pela legislação eleitoral. Então, a gente está dentro daquilo que a lei coloca, mas a gente sempre dá espaço. E o fato de você estar aqui hoje é o fato de que a gente não deixou nenhum candidato de fora e estamos dando o mesmo espaço. E tanto quando eu falei com você pelo WhatsApp, a minha preocupação é que você não tivesse os 30 minutos que estão sendo dados para todos os candidatos por conta do problema que você teve no trânsito. Então, a Rádio Bandeirantes e a TV Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes sempre foi um grupo que esteve, dá voz para quem, por exemplo, não tem. Outras rádios podem não te dar esse direito de estar aqui falando, entendeu? Mas a gente quer ouvir você e eu estou gostando muito da entrevista. Isso que é importante, Edmilson. Ô Gabriel, a sua formação profissional, inclusive, é muito ligada ao meio ambiente, né? Agricultura e outras coisas assim. Que tipo de proposta nova você traz nesse campo da agricultura, que o estado de São Paulo tem uma agricultura bastante desenvolvida, certo? E que mudanças você faria, que ideia nova você colocaria como governador do estado para essa área? Perfeito, Edmilson. Eu agradeço, inclusive, a pergunta. Nós defendemos uma reforma agrária popular e parto primeiro de uma análise do nosso quadro atual. Sim, nós temos um agronegócio pujante, né, mas não é como quer pintar o próprio agronegócio, que é tech, é pop, é tudo. Né? Ao mesmo tempo que o agronegócio expandiu as suas terras, aumentou o desmatamento, né, a violência nos territórios indígenas, a liberação total dos agrotóxicos, contaminando os nossos alimentos, água, solo, a gente teve um aumento da fome no país. Nós temos produzido e aumentado a produção para commodities de exportação. Isso é agravado quando é casado num processo em que a gente tem uma reprimarização, né, da nossa economia. Então, aumenta a exportação de commodities, e não só da agricultura, da mineração também, e a gente tem um processo de desindustrialização ao mesmo tempo. Então, se a gente olha o Porto de Santos hoje, as principais mercadorias exportadas são commodities. Né? Isso tem muito pouco valor agregado, isso gera pouco emprego, a gente está praticamente, né, exportando a fertilidade dos nossos solos, a nossa riqueza natural e desenvolvendo muito pouca ciência e tecnologia para isso. Então, tendo essa condição de que nós não temos alimentado nem o povo paulista, nem o povo brasileiro, partimos do princípio de que é necessário fazer uma reforma agrária popular. Que apesar de ter áreas que são muito produtivas nessas commodities de exportação, no Brasil, segundo o Atlas da Terra de 2016, nós temos mais de 150 milhões de hectares que são improdutivos. Né? São terras que não cumprem a função social e, na lei hoje, podem ser desapropriados e destinados para a reforma agrária. E a gente tem 2 eixos para isso. O primeiro é democratizar o acesso à terra no nosso país. Então, todos aqueles que queiram trabalhar na terra tenham direito. Nós temos um caso aqui perto de Campinas, em Valinhos, né, na região aqui metropolitana de Campinas, do acampamento Marielle Vive, né, que sofreu, inclusive, recentemente, né, acho que foi na noite passada, né, uma ameaça, uma intimidação com pessoas que passaram atirando contra a portaria do acampamento. A área está ocupada há 4 anos, era uma área improdutiva, não cumpria função social, mas estava, né, no escopo ali da especulação imobiliária de um grupo de condomínios, né, na região. Essas áreas precisam ser regularizadas, precisa garantir o acesso à terra, regularização da terra para essas pessoas, para que não sofram mais com essas ameaças de despejo, com essas intimidações violentas nesse processo. Então, inclusive, incentivo para poder produzir, né, com tecnologia, com agroindústria, né, com capacidade de produzir para as escolas aqui em Campinas, né, que seria um circuito curto de produção. E, por outro lado, nós pensamos em, né, a gente tem um estado de São Paulo, uma população extremamente urbana, né, mais de 96% da população de São Paulo está nas áreas urbanas. Então, nós não temos uma demanda tão grande assim de pequenos agricultores por terra. Mas nós precisamos desenvolver essa terra para poder garantir a alimentação e acabar com a fome no estado de São Paulo. Então, nós propomos a criação de uma empresa pública, a AgroSP, para trabalhar no desenvolvimento dessas terras e produzir muita ciência e tecnologia junto,
com as universidades estaduais paulistas, que são 3, uma inclusive aqui em Campinas, né, Unicamp, e temos também a USP e a Unesp, e em São Paulo temos 19 institutos de pesquisa, 6 deles voltados para agricultura e abastecimento. Temos que pensar na nossa produção, muita inovação ecológica, né, com agroecologia, com sistemas agroflorestais para produzir alimento e alimento de qualidade. E aí a gente trabalha nesse ponto de reforma agrária também com uma perspectiva da semente ao prato. De nas cidades a gente conseguir fazer uma política de abastecimento urbano, de criação de restaurantes populares, de qualidade, nos bairros e nos centros, que garantam o atendimento de 3 refeições diárias, gerem emprego, inclusive, nesse processo de trabalho nos restaurantes, garantam uma alimentação escolar saudável, né? A merenda escolar também deve ser educação alimentar, e para os restaurantes universitários também, que sofrem um grande processo de precarização. Há umas 2 semanas estive numa manifestação aqui na Unicamp, o restaurante é praticamente quarteirizado, né, porque já é uma empresa contratada já pela Funcamp, e que estavam demitindo 300 trabalhadoras, né, para poder reduzir o trabalho, reduzir os salários e precarizar as condições de trabalho. Então, para o campo, pensando tanto a questão ambiental quanto a necessidade de acabar com a fome no estado de São Paulo e contribuir para acabar com a fome no país, nós defendemos uma reforma agrária popular. São 11h21, nós estamos entrevistando Gabriel Colombo, que é candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PCB. Você disse que você é o candidato mais jovem, né, que está disputando aí a principal cadeira aqui do estado de São Paulo, e você está acompanhado por outros 2 jovens também. E quando a gente olha para a questão dos jovens, eu vejo 2 coisas. A primeira é a apatia política. Para você convencer esse jovem a se envolver com política, eu acho que está bem distante. Eu queria que você comentasse um pouquinho o porquê dessa apatia política. E a segunda questão é de que, quando nós olhamos para o emprego, os jovens são os mais punidos, eles não conseguem acessar emprego. O que você faria como governador para poder fazer com que esse jovem tenha com frequente escola primeiro e tenha emprego garantido no teu governo? Perfeito, Rose. Sobre os jovens, eu tenho uma leitura um pouco diferente no que diz respeito à apatia política. Nos espaços que nós temos construído de campanha, predominam a juventude. Né? No nosso partido, também tem predominado a juventude, a entrada de jovens. Né? A gente vê a reconstrução, as lutas mais recentes no Brasil, desde junho de 2013, a luta contra o impeachment de Dilma Rousseff, né? Contra as contrarreformas aprovadas por Temer e Bolsonaro. O papel da juventude foi determinante. E mesmo uma das maiores vitórias, né, contra as políticas do PSDB em São Paulo foi conquistada pela juventude com as ocupações das escolas secundaristas em 2015, ocupando 200 escolas em 2 semanas. Então, acho que esse cenário tem mudado justamente porque a juventude tem entendido, compreendido o que é correto, que se não lutar, que se não se mobilizar, que se não se organizar politicamente, não há uma perspectiva de futuro. Como você muito bem disse, o estado de São Paulo, os dados são do 2º trimestre de 2021, a juventude negra estava 34% desempregada e a juventude não negra 29% desempregada. Esses índices são muito grandes. E aí a gente pensa que todo o processo de expansão das universidades, da pós-graduação, não serviram para mudar esse quadro. Se a gente pega o desemprego entre mestres e doutores, ele é superior a 25%. Então a gente tem, mesmo quando a gente não é um problema de qualificação da força de trabalho, como os grandes empresários gostam de pautar, é uma questão da falta de oportunidades de emprego. E que quadro que configurou isso? Se a gente pega os 28 anos do PSDB, o projeto neoliberal promoveu intensas privatizações, entregou somente para a burguesia, né, para os grandes empresários definirem onde vai ser investido, o que vai ser feito. Na prática, isso foi entregar para grandes empresas que nem são do Brasil, né, que olham para o mundo todo e escolhem onde vão abrir e onde vão fechar uma fábrica. E agora a gente vive uma desindustrialização no estado de São Paulo, fechamento de grandes empresas que estão migrando para outros países ou reduzindo suas plantas industriais, e aí a gente tem uma redução do emprego para a juventude. Então, o que a gente pauta, inclusive para poder garantir, desde o trabalho mais básico até aquele técnico científico mais qualificado, é um processo de retomada de empresas públicas no estado de São Paulo, com controle popular e casado com setores de ponta também, junto às universidades, aos institutos de pesquisa, para a gente conseguir se reinserir na ponta do desenvolvimento, né, e na geração de emprego. Como nós faríamos isso? Nós pensamos no primeiro ponto, né, a gente precisa de um banco estadual público novamente. Quando o Banespa foi privatizado, em 99, era o 3º maior banco do país, foi entregue
na mão do Santander, junto com todo o salário do funcionalismo do Estado Público, do Estado de São Paulo, funcionalismo público do Estado de São Paulo. Nós precisamos recriar o Banespa para ter um banco de desenvolvimento. Nós precisamos recriar a FEPASA para ter novamente o transporte sobre trilhos, né, de passageiros e de cargas, reconectando todo o Estado de São Paulo, que hoje os trilhos são usados, mas para exportação de minérios, para exportação de celulose, para exportação, né, de açúcar, e não serve a maioria trabalhadora só para exportar, né, as nossas riquezas. Uma expansão também das linhas metroferroviárias com a CPTM, né, e o metrô. É um absurdo a gente não ter essa conexão ainda entre Campinas e São Paulo, por exemplo, como alternativa de transporte, e temos que pagar elevados pedágios, sofrer com muito trânsito, né, para nos deslocar. Nós pensamos também na retomada de empresas estratégicas para a soberania tecnológica do nosso país, como a Telesp, que teve um papel histórico importante aqui em Campinas, junto com o CPQD e com a Unicamp, que desenvolveu, inclusive, o primeiro satélite, né, brasileiro, e hoje nós somos completamente reféns da importação de tecnologia de telecomunicações, com empresas de telecomunicações que cobram tarifas das mais elevadas do mundo, né, de internet e de celular, pagamos caro por equipamentos, e o 5G tem entrado com uma perspectiva de ampliar a desigualdade do acesso, que também já existe hoje, né, com a internet. Isso ficou muito evidente com acesso desigual agora nesse período, inclusive da formação aí das nossas crianças, né, durante o ensino na pandemia. Em relação à tecnologia, você não acha que tem a ver mais com a falta de investimento do próprio governo em ciência e tecnologia? Eu acho que não. Agora, obviamente, com o governo Bolsonaro, ele secou totalmente esses investimentos, né? Nós temos, inclusive, as universidades brasileiras, elas têm grande produção científica, produzem muitos artigos. Mas estão sem dinheiro, né? Agora estão sem dinheiro. Mas estou pensando assim, né, num cenário também, óbvio, né, o governo Bolsonaro precisa ser derrotado, e essa política de cortes de investimento na educação, na saúde e na ciência e tecnologia. Mas pensando que mesmo quando a gente teve uma ampliação da formação de pós-graduandos, do número de pessoas, né, nas universidades, né, na graduação, e também no número de pesquisas, o Brasil conseguiu se colocar no mundo como um dos maiores produtores de ciência. Mas na parte da tecnologia, as empresas que usufruem, que fazem patentes a partir dos nossos conhecimentos, são empresas de países centrais do capitalismo, de países imperialistas. E isso não era agregado valor e não era pensado a produção de tecnologia para atender as demandas populares. Veja só, vou citar um exemplo do que é básico. O Brasil hoje tem 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável, 100 milhões de pessoas que não têm acesso a saneamento. Nós temos que, no caso da Sabesp, por exemplo, recomprar todos os papéis que estão privados hoje, né? A Sabesp tem 49,7% das suas ações na Bolsa de Nova York e na B3. Isso impede uma ampliação, um investimento, né, em água, em saneamento, e, ao mesmo tempo, ter junto com as universidades produzindo modernos sistemas que garantam tanto a produção de água, para que a gente não sofra com nenhuma crise hídrica mais no estado de São Paulo, mas também que garanta o abastecimento de água tratada para todas as pessoas e de coleta de esgoto. Aí a gente produz tecnologia e aí a gente atende demandas populares. Candidato, nós estamos chegando na reta final do programa. O senhor tem 2 minutos para falar com os ouvintes e colocar aí o senhor quer falar. Pode ficar à vontade. Muito obrigado, Rose. Queria agradecer a Rose e Edmilson por esse espaço. A gente está podendo dialogar aqui hoje. Eu queria pedir vocês para conhecerem um pouco mais do nosso programa, da nossa proposta nas nossas redes sociais, que é o Gabriel Colombo PCB, Instagram, Facebook, Twitter, para abrir, né, para querer debater uma proposta mais radical para essas eleições, que pense a maioria trabalhadora da população. Nós não temos nenhum compromisso com os grandes empresários, nem com a direita. Nosso único compromisso é com vocês, a maioria trabalhadora da população. Para nós mudarmos esse grave quadro de desemprego, de baixos salários, de miséria, de falta de moradia, de sucateamento dos serviços públicos, mais do que tudo, mais do que um voto, nós precisamos nos organizar e nos mobilizar politicamente. Por isso, a nossa candidatura, o nosso programa é um convite à luta. Nós precisamos saber pelo que lutamos e contra quem lutamos. E nós tentamos definir isso muito claro. A sociedade que nós temos hoje, com elevada desigualdade, tem uma minoria ganhando muito com a nossa miséria, nos explorando, nos oprimindo e nos humilhando. Nós temos que mudar esse quadro, né? Quero representar esse projeto nesse momento. E apesar do voto não ser tudo, ele é importante também para fortalecer essa alternativa. Espero poder contar com vocês, que vocês conheçam mais as nossas propostas. Candidato, muito obrigada pela sua entrevista. Ainda bem que deu certo o senhor chegar aqui, né? Saiu de São Paulo, e São Paulo é sempre uma imprevisibilidade, você nunca sabe, né? Muito obrigada.
E sucesso aí na tua campanha. Eu gostei que você foi sincero, você disse assim, eu não sei se eu vou ganhar, a gente acha que não vai, mas nós estamos aqui para poder colocar nossas propostas, e isso é muito interessante. É isso, a gente precisa semear hoje para colher os frutos futuramente, essa que é a nossa proposta aqui. Tá certo. Bom, e nós vamos para... Não vamos para lugar nenhum, nós vamos falar tchau